E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano Brother. Cara, eu venho falando isso aí faz tempo, mas hoje de manhã, cara, me acordei, fui trabalhar, daqui a pouco recebi uma mensagem, olhei o Chico. Mariano, hoje é dia de se incomodar, Mariano. Voltou? Dia de Grêmio, dia de se estressar, se incomodar. E eu pensei, é verdade. O torcedor, queria deixar bem claro aqui, volto a dizer, sou um fã de Renato. Posso talvez até inconscientemente, mas eu acho que é realmente o que eu acredito. Talvez até falar essa coisa do espiritual, mas é real, cara. O Grêmio precisa renovar, o Grêmio precisa parar com essa coisa. Tem um vídeo aí que eu falo do ciclo vicioso, é aquilo ali, cara. Mas eu vou comentar um pouco essa palhaçada que foi hoje. Grêmio 1 para Atlético Paraná 2. A puta que ele os pariu, sacou? O torcedor do Grêmio não merece toda essa palhaçada aí, brother. O Grêmio hoje começou com o Iturbe e Bizose, o YouTube e o Instagram aí. E o Soares, aí Cristal, do PP, blá, blá, blá. E o Grêmio, desde o início do jogo, o Grêmio não é seguro com a bola nos pés, o Grêmio é um time mole. Reinaldo, com a dificuldade na marcação, sempre marcando de longe, dentro da área, na linha de fundo, sendo driblado, tomando o chicote ali, o vai e vem do 2 dos caras. Em muitos momentos os caras tiveram chance por ali pela esquerda, jogaram muito pelo lado esquerdo, e PP fica sozinho. O Natan, por favor, cara. O Natan é um jogador que teve momentos que o time do Atlético do Paraná conseguia uma jogada tão rápido, e tu olhava o Natan e se ele estava no mesmo jogador que o PP estava, ou estava perdido no meio campo. Realmente ele é um pescador. O Chico se diz, esse PP é pescador. É pescador mesmo, o Chico tá certo. Eu queria até falar sobre os recados do Chico, volta e meia tá pintando aí. Muitas vezes, a minha opinião não é a mesma deles, sacou? O Chico é um torcedor ferrenho, religionário e participante do canal, mas nem sempre eu concordo com ele, mas nesse ponto eu concordo. O Natan é um cara que ele se posiciona mal, marca muito mal, não marca ninguém. Muitas vezes ficou naquela coisa de a zaga do Grêmio, Kahneman e Jeromel, totalmente expostos. Então o Grêmio fez o gol no início do jogo, mas foi o tempo inteiro pressionado ou teve menos posse de bola. O Grêmio não é criativo. PP é o único jogador que joga ali. O Cristal tem um bom passe, mas tá mal posicionado, sempre aquela mesma coisa. E o Turbis, quem é o pai dessa criança? Não, esse rapaz não dá um quilo. Eu lembro quando ele veio, eu fui pesquisar esse aí que era o do Roma, né? Eu pensei, jogou na Roma, aí foi não sei pra onde. Aí fui ver lá, ele é considerado uma das piores contratações da Roma nos últimos 10 anos. Aquele cara que veio com expectativa e não deu bosta nenhuma. Pelo amor de Deus, que é o pai dessa criança. Apareça aí, vamos pro DNA do Ratinho. E esse menino Zebose aí fez o gol ali numa jogada genial do Soares. Mas volto a dizer, o Grêmio faz o gol no início. E o Grêmio não se defende, o Grêmio é lento para jogar, tenta sair pelas laterais, Reinaldo é lento. Eu não sei por que esse rodízio com o lateral direito, por causa que, cara, a gente sabe que o João Pedrinho, Paulo Samambaia aí, é melhor, deixa o cara ali, vai com aquele ali que tem.
Kahneman e Jeromel jogaram um partidaço, mas expostos o tempo inteiro. O Grêmio não é criativo, falta o 10. Cristaldo, volto a dizer, é um vagalume, mas ainda tem uma certa categoria. Ele dá um passe uma hora para o Soares no primeiro tempo fazer um golaço num contra-ataque. O Grêmio conseguiu encaixar, o Soares erra e logo após o Grêmio é punido com o gol do Atlético Paraná. E aí sim o Atlético Paraná, aí sim, além de posse de bola e organização em campo, o Atlético Paraná pressionou, criou e foi para cima do Grêmio numa situação assim vergonhosa dentro de casa. Vergonhosa, né? O Grêmio sucumbiu a um time organizado. O Grêmio é um time sem sangue. O Grêmio é um time que falta jogadores, um time de band-aid. Na minha opinião, o Renato não consegue jogar com o que tem. Então é sempre a mesma lenga-lenga. Hoje ele tentou, deu espaço para jogadores que a gente não vê, né? Que é YouTube, esse aí, e o outro Facebook lá, e não dá um quilo. Esse menino Ceboso, esse aí, pode ser, talvez, não sei, cara, outro esquema, outros ares. Pode ser que renda um piá, mas não dá certo. E o Grêmio sucumbe no primeiro tempo, deixando os caras apertar um tanto bate até que fura, sacou? Com vários problemas. Esse rapaz, o nosso goleiro, ele mais uma vez não sai do gol. O goleiro do Grêmio não sai do gol. É uma vergonha. O Grêmio administrou muito mal a questão goleiros e ainda tomou um chapéu do Internacional, onde anuncia, se insinua para Rocher, sacou? E nem o Chocolatinho Ferreira Rocher andou lambendo os beijos. O ano que vem não vai ser barbada. Essa barbada que é aí. Para ganhar gauchãozinho ah, minha gente. É uma vergonha ter esse Soares. O Grêmio não conseguir fazer um time para esse craque jogar. Joga sozinho, arredonda. Ele só falta comprar os escanteio sempre para cabecear. Erra. O Grêmio foi punido hoje por quem não faz leva, já está jogando mal, né? Mas o cara está sozinho, mal treinado. No segundo tempo o Grêmio volta aí com a grande novidade. Volta o time que sempre joga, com o Ferreira, o Miguel, né? E o... para matar, cara. E o Galdino. Quem é o... Bom, o Galdino é coisa do Renato, se não me engano, é isso aí. Né? E aí no segundo tempo o Grêmio volta melhor, mais encaixado, porque essas nulidades que jogam meio juntos sempre. O Ferreira se mostra realmente um jogador incapaz, um semi-metido a craque, ele não completa uma jogada, é desarmado facilmente. O Galdino é burro para jogar. E o Soares, mais uma vez, sofrendo lá na frente. Então o Grêmio no segundo tempo até tentou, teve uma espécie de posse de bola melhor. Volto a dizer, PP jogando sozinho. O Natan é um jogador que... Ele às vezes dá um passe, ele contribui ofensivamente, mas marcando um desastre, uma nulidade, um cara sem sangue. Meu Deus do céu, o que é esse time do Grêmio, cara? Aí é o que eu digo, né, cara? No tanto bate até que fura. Se tu for olhar o primeiro, o segundo tempo, tu vai dizer, não, cara, o Grêmio mereceu perder. O Atlético Paraná jogou melhor que o Grêmio. O Atlético Paraná foi criando mais jogadas, porque o Atlético Paraná no primeiro tempo jogou muito pelo lado esquerdo, com bola alçada na área, né, e uma certa cautela. No segundo tempo ele usou todo o leque que tinha, aquele menino cabeludinho, aquele com o nome de personagem do Star Wars, é craque, né, aquele guri, e tem sangue para jogar. Ele tinha aquele Heleno lá, aquele zagueiro. Então o Grêmio teve assim uma partida que o torcedor não aguenta mais. Isso aí da Grêmio vai se fuder.